Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, o que as pesquisas dizem sobre o comportamento do cidadão em tempos de eleição, sobretudo nas redes sociais? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Em tempos de eleição, todos nós sabemos que a temperatura fica mais quente. Pesquisa extremamente séria, bem feita e estruturada, envolvendo a Universidade de Stanford, a Universidade de Toronto, no Canadá, aqui no estado de Illinois, em Chicago, várias universidades e pesquisadores de renome mostram que é certo que as eleições acirram os ânimos, mas que nas redes sociais, nas mídias digitais, o comportamento agressivo, o comportamento grosseiro, o comportamento desrespeitoso, ele vem aumentando já há mais tempo. As pesquisas, para vocês terem uma ideia, a pesquisa foi feita com mais de 1 milhão de tweets de deputados e senadores aqui nos Estados Unidos durante 11 anos. Foi feito um acompanhamento, inclusive individual, do comportamento deles nas redes, e o registrado foi um aumento de quase 30% desse comportamento ofensivo, de baixo calão, desrespeitoso, que na verdade fere os pressupostos básicos da democracia, porque você impede um trabalho conjunto para resolver problemas que são de toda a população. E mais ainda, você acaba com esse acirramento incitando comportamentos semelhantes na sociedade, o que nunca é bem-vindo, porque está na base do aumento de violência, inclusive da violência política. Veja, até essa pesquisa, as principais razões que tentavam explicar esse crescimento da agressividade e das atitudes desrespeitosas estavam muito ligadas ao aumento da polarização política no país, a um debate sobre um enfraquecimento das normas regulatórias que seriam mais permissivas, para esse tipo de atitude. Muitas pesquisas indicavam o comportamento de uma parte da mídia, que acabava incitando esse comportamento, e uma grande parte se detinha naquilo que são chamadas câmaras de eco, são os grupos fechados de ressonância que acabam trabalhando de uma forma sem incorporar as divergências, as diferenças, as contradições, as tensões, mas acabam trabalhando praticamente entre iguais, e isso acaba incitando um crescimento da agressividade. O que mais as pesquisas mostram, professor? A pesquisa agora mostrou que há outras possibilidades que muitas vezes são complementares. A primeira delas, eles foram olhar a tecnologia, foram olhar a maneira como as plataformas funcionam. E eles encontraram resultados muito, muito surpreendentes. O mesmo congressista, o mesmo deputado, o mesmo senador, ao longo do tempo, ele acaba se tornando mais agressivo, ainda que muitas vezes não seja essa a característica básica dele, do seu mandato. E há uma ligação muito intensa entre aquilo que ele publica e, de vez em quando ele aumenta o tom para ficar mais agressivo, a resposta que é dada em termos de likes, de quem gosta, de quem reproduz, de quem compartilha, acaba levando o deputado ou o senador a ampliar e a elevar o tom daquilo que faz. É como se gerasse um círculo muito vicioso e extremamente negativo para a vida em sociedade. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o Supremo Tribunal Federal autorizou as prefeituras a oferecerem transporte gratuito no segundo turno. É uma medida importante? A questão do transporte gratuito nas eleições, tanto primeiro quanto segundo turno, tem sido muito discutida. Por quê?
porque há pessoas pobres que têm dificuldade de se locomover. O transporte coletivo não é barato no Brasil. Relativamente ao salário mínimo, ao salário médio mesmo do brasileiro, ele é bastante caro. Se você comparar com o transporte coletivo nos países desenvolvidos, você vai ver que as pessoas gastam normalmente um percentual mais elevado no transporte coletivo aqui do que em outros países. Alega-se, é verdade, que algumas pessoas, ou uma parte da população, mora perto do local de votação. Mas isso não quer dizer que todos morem, às vezes é até bem distante. Então, são razões que fazem para que o voto seja democrático, que o transporte coletivo deva ser oferecido nesse dia. Ainda mais porque é crime você transportar uma pessoa para votar, a não ser que seja alguém muito próximo na sua família, quer dizer, o cônjuge, os filhos, os pais, irmãos, mas você, por exemplo, pegar pessoas e transportar sendo pago ou mesmo sem ser pago, por isso é crime. Claro, ser pago se for de ônibus, tudo bem, mas a pessoa oferecer o transporte é algo que há muito tempo está como crime no Brasil, justamente para evitar uma prática muito frequente nos setores mais rurais, mais afastados da sociedade brasileira, que era transportar os eleitores de um determinado candidato, retomando então práticas que lembram o tempo antes do voto secreto, o tempo da República Velha. Basicamente era o quê? Controlar o voto do eleitor. Há muitas formas para isso. A melhor solução, claro, é o poder público arcar com esse custo, o que significa que a gente teria que ter um dia cada 2 anos, ou 2 dias cada 2 anos, o que não é muita coisa, de transporte gratuito. O poder público ou as concessionárias de transporte coletivo podem colocar isso nas suas despesas. É bom lembrar que no domingo, que é dia de eleições, sempre houve uma certa folga em muitos lugares no transporte coletivo. Por exemplo, São Paulo, o transporte coletivo, o cartão de transporte dura mais tempo do que nos dias usuais, dura mais horas, permitindo então que uma pessoa vá e volte com o mesmo bilhete. Então, o custo não é tão grande, já são dias de menos frequentação do transporte coletivo, tanto que as empresas reduzem o número de veículos, muitas vezes, que eu acho errado, mas enfim, parece-me que para a democracia isso é muito importante. Algumas prefeituras apontam dificuldades para oferecer essa gratuidade. Como resolver? A questão do custo pode ser entendida de 2 lados. Nós podemos entender que isso faz parte do custo para as empresas. Afinal de contas, isso significa 1 ou 2 dias de transporte grátis cada 2 anos. 1 ou 2 dias cada 2 anos é bem menos de 1%. É algo como 0,3% se houver 2 turnos, algo como metade disso, 0,15%, pouco mais de 1 milésimo se houver um turno só e se os candidatos forem eleitos no primeiro turno. Por exemplo, nas eleições municipais, a grande maioria dos municípios brasileiros não tem 2 turnos. Então, o custo vai ser provavelmente algo como 1/500, 1/5 de 1% do total de custo. Isso é muito pouco e não vai fazer nenhuma empresa de transporte quebrar. Alternativamente, se pode pensar no poder público custear isso. Mas é bom lembrar que esse custeio pelo poder público já ocorre em muitas coisas. Por exemplo, o horário eleitoral dito gratuito na TV, que a gente chama de gratuito. É gratuito para os partidos, mas para o Brasil não é, porque desde o governo Fernando Henrique ele é pago às empresas de televisão, de rádio, o que me parece errado. Mas, enfim, na questão que nos diz respeito, o transporte coletivo, acho que aumentará o teor democrático da nossa sociedade, permitir que os eleitores, no dia da eleição, primeiro e segundo turno, tenham transporte oferecido, como já ocorre em muitas cidades. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, quais são elementos preocupantes do atual governo? Quando a gente olha os pontos mais preocupantes em relação ao atual governo, são elementos que afetam o desempenho da economia brasileira, da sociedade de uma forma geral, no longo prazo. Então a gente percebe um descaso
grande com relação a políticas educacionais. Na questão da saúde, né, a gente viu os vários problemas que surgiram, principalmente na pandemia. A questão do desmatamento, nessa falta de vigilância, em alguns momentos até incentivo ao desmatamento da Amazônia e de outras regiões. E a questão da ideologia, né, essa questão de ter uma narrativa e convencer as pessoas dessa narrativa de uma forma que gera bastante atrito, não só entre as pessoas quando elas interagem na mídia social, mas até presencialmente, entre membros da família. Então a gente vem percebendo uma sociedade, né, que está mais dividida e, por um lado, pelo menos, mais propensa também a atos de violência. E em alguns momentos isso acaba culminando, né? A gente percebeu nesse final de semana a questão do ex-deputado Roberto Jefferson recebendo, né, policiais com tiros de fuzil, que é uma coisa muito grave, né, mas está relacionada a essa questão da divisão da sociedade, que o próprio presidente em muitos momentos se engaja, da questão do armamento, né, vários estudos mostram que isso gera mais violência e não menos violência, né? Se a gente quer reduzir a violência, a gente tem que pensar em outros tipos de política, como melhor a distribuição de renda. Então todos esses são elementos que afetam a sociedade, não só no curto prazo, mas principalmente no médio e longo prazo. E quais são esses efeitos? Quando a gente pensa na educação e saúde, elas são elementos essenciais na produtividade do trabalho, né? Os países desenvolvidos, eles tiveram sucesso em investir nas pessoas via acesso à saúde e educação de qualidade, principalmente educação de qualidade, mas um acesso à saúde também. A saúde acaba sendo bastante importante no desempenho das pessoas no trabalho, mas não só a saúde do sistema de saúde, né? Acesso a um abrigo, né? Uma casa com condições razoáveis, acesso à alimentação, acesso a vestimentas, tudo isso faz parte do investimento na saúde das pessoas e também o acesso a um sistema de saúde. A Constituição de 88 ajudou nesse sentido, em dar esse acesso, né? Mas a gente tem que pensar em políticas que melhorem a eficiência do sistema educacional e do sistema de saúde no Brasil, né? Quais são as políticas que têm mais efeito, quais são as medidas necessárias para tentar melhorar a qualidade, dado o gasto que a gente já realiza tanto em saúde quanto em educação. Essas são as questões importantes que vêm sendo deixadas de lado pelo atual governo, né? E afeta a produtividade não só atual, mas sobretudo das crianças, né? Vai afetar a produtividade das crianças lá na frente. A gente vê o desastre que foi a questão da condução do fechamento das escolas no momento de pandemia, onde o Brasil foi um dos países que mais tempo ficou fechado, as escolas ficaram fechadas, as crianças longe da escola, muitas vezes com acesso muito precário ao sistema de ensino à distância que também era precário, e as crianças mais pobres sofreram mais, né? Tanto com a falta de acesso, quanto com o suporte dos pais, que geralmente os lares, né, na média, eles são mais desestruturados, os pais têm que ficar mais tempo fora trabalhando, não tem essa possibilidade de ficar trabalhando em casa de forma remota, como aconteceu com as famílias de renda mais alta no período da pandemia. Então tudo isso afetou muito as crianças do Brasil, né, o aprendizado, não só o aprendizado, mas o psicológico e a questão desse aprendizado que vai ser importante futuramente no mercado de trabalho dessas crianças, quando elas se tornarem adultas. A questão do desmatamento afeta o próprio ciclo de chuvas no centro-oeste do país, e isso tem efeito sobre a produtividade do agronegócio, fora as medidas que outros países vêm tomando em relação à restrição das exportações brasileiras decorrente do desmatamento. Então são políticas importantes para a própria economia, né, no Brasil. E essa questão da divisão da sociedade acaba sendo muito negativa, né? Acaba gerando mais instabilidade. Isso afeta não só o social, mas também o econômico, né? Uma sociedade mais instável, que tem mais, está mais sujeita ali a conflitos, né? Isso também reduz investimento e afeta negativamente o país. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão. Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. O futebol é o esporte mais popular do mundo e está entre as modalidades com maior risco para os membros inferiores dos atletas. A mais comum é a distensão dos músculos isquiotibiais.
Professor Santiago, como é feita a reabilitação desses atletas? Olá, ouvintes da Rádio USP. Então vamos falar sobre a lesão na parte posterior da coxa em atletas de futebol. Essa parte posterior da coxa é formalmente conhecida como os músculos isquiotibiais. E para responder a pergunta, eu vou utilizar um artigo publicado no ano de 2021 na revista científica Research, Society and Development, e ele trata sobre a reabilitação de lesões dos isquiotibiais no futebol. Esse trabalho ele faz uma revisão sistemática da literatura e mostra, além do processo de lesão, da recorrência da lesão, como é feito a forma de intervenção para recuperar esses atletas. Essa forma de intervenção para recuperar é o que a gente chama de reabilitação nos esportes. A ideia da reabilitação principal é fazer com que o atleta retorne à melhor forma possível pós-lesão. Essa melhor forma muitas vezes é comparando o estado antes da lesão com o estado pós-lesão. Para isso são realizados tratamentos do ponto de vista de intervenção médica, com alguns casos com medicamento, mas na maioria dos casos e o mais eficaz são com o tratamento de fisioterapia e que envolve basicamente os métodos da fisioterapia, que são exercícios de reabilitação para restaurar a musculatura dessa parte posterior da coxa lesionada. Então, basicamente, a maior parte do tratamento para reabilitação são com exercícios específicos para reabilitação. Quais são as etapas do tratamento? O artigo mostra que os estágios do tratamento, eles são 3, né? Então são divididos em 3 etapas. Essa intervenção do fisioterapeuta, né, ou fisioterápica, ela é feita com exercícios na primeira etapa e posterior ao exercício a colocação de 20 minutos de gelo na parte posterior da coxa, nos músculos isquiotibiais. A segunda etapa começa quando o atleta consegue andar e ele tem comprimento de passo, de passada durante o andar, e tempo de apoio dessas fases do caminhar dele, similar ao membro que não tem dor ou ao padrão anterior à lesão. E a próxima etapa, então ele passa para um próximo nível de tratamento, quando ele consegue já fazer isso, né, bem feito, e aí começam-se a realizar exercícios ou testes específicos de corrida, mudança de direção com velocidade e em alguns exercícios de resistência muscular da musculatura isquiotibial afetada. Então são essas 3 etapas. A primeira, exercício específico dentro da parte clínica, gelo. Depois avalia-se basicamente a marcha, se está relacionada ao que era antes, se é similar. E posteriormente ele vai para tarefas mais parecidas com a tarefa do gesto esportivo, como correr e até mesmo chutar uma bola de futebol. Então são essas as etapas. É muito importante esse tipo de pesquisa, esse levantamento científico, porque 92% das lesões de jogadores de futebol, né, isso é óbvio, são no membro inferior. E grande maioria delas são nos músculos isquiotibiais, que é esse músculo posterior da coxa, que geralmente a gente observa quando um jogador de futebol vai iniciar uma corrida de velocidade ou quando ele chuta uma bola, que ele põe a mão na parte posterior da coxa. Então, basicamente são essas as etapas de tratamento utilizadas e que são, segundo os autores, as formas mais eficazes para tratamento. Existem muitas outras mais inovadoras e que vêm sendo realizada, como a utilização de luz, a utilização de LEDs e outras formas de intervenção, mas a tradicional, né, e mais utilizadas pela fisioterapia esportiva são essas. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, estamos vivendo um momento de muita tensão e transformações no Brasil e no mundo. O que o senhor tem para dizer aos nossos ouvintes?
Leila e ouvintes da Rádio USP. No final do mês passado, nesta coluna, eu compartilhei com vocês algumas das principais ações que a Universidade de São Paulo, a nossa querida USP, vem tomando e se posicionando diante da situação, seja, claro, aqui no Brasil, mas também no mundo, né? E então, ali eu mencionei a manifestação no Largo São Francisco, né? Destacando o Estado Democrático de Direito, né? Depois, em seguida, um evento discutindo o Brasil, né? Então a USP Pensa Brasil, e finalizei aquela coluna com esse programa dos eixos temáticos, que também é uma iniciativa da reitoria de aproximar a universidade ainda mais, né, da sociedade. Então, buscando principalmente dar subsídios às políticas públicas. E qual seria o papel da cultura? Às vésperas do segundo turno das eleições para presidente e governador no Brasil, importante e pertinente reforçar o papel da cultura, né, num país como o nosso. E, para tanto, eu vou usar o manifesto escrito coletivamente pela equipe que conforma o eixo temático Cultura e Artes desse projeto da USP, que foi publicado no Jornal da USP no último dia 22 de setembro. Esse manifesto diz o seguinte, assim, deixa claro que a cultura e as artes têm papel fundamental na consolidação democrática do país e no enfrentamento de questões urgentes. E que as relações sociais precisam ser qualificadas por meio do fomento a valores civilizatórios e democráticos. Nesse sentido, e na sociedade, o potencial emancipatório da cultura é um elemento a ser estimulado. Nós precisamos, e a cultura é um fator base para isso, vislumbrar futuros possíveis e até, talvez, utopias. O manifesto enfatiza também que cultura é complexidade, que, portanto, as dinâmicas culturais contemporâneas, elas são fruto da efervescência de práticas alavancadas por diferentes grupos, vinculados a questões de gênero, raça, etnias, classe, território, cosmologias, dentre tantas outras. A cultura, nesse sentido, é um espaço conflituoso, em que a invenção coletiva de valores, símbolos, comportamentos e ideias evidencia a multiplicidade de sentidos e a disputa em torno de pautas e epistemologias diversas. A cultura não só configura-se por meio de seus produtos, dos seus resultados, mas pelos seus processos, né? Nesse sentido, ela é um campo, uma interface em constante transformação. As políticas públicas, nesse contexto, devem operar prioritariamente ao priorizar o plural, o coletivo e as redes. Complexidade cultural, ela também se relaciona aos rumos traçados pelas tecnologias, que não são só as computacionais, hoje claramente dominantes, né? Mas aquelas tantas outras desenvolvidas por outras etnias, cosmologias, como em outros contextos, territórios e dinâmicas socioculturais. O manifesto também dá ênfase a 3 nexos: o descentramento, a interculturalidade e a participação, seguindo assim a lógica das redes distribuídas. Fundamental pela perspectiva da cultura e das artes é que os beneficiários das políticas públicas se tornem sujeitos e não simples objetos da ação pública. Seriam assim elementos orientadores para qualquer agenda de governo a diversidade cultural, o fazer coletivo, a troca de saberes e a ampliação da esfera do ser. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Na coluna de hoje, o tema envolve a produção da chamada Habitação de Interesse Social na cidade de São Paulo. O Plano Diretor de São Paulo, de 2014, qual eu fui relator, criou uma série de benefícios e de estímulos à produção de habitação de interesse social. A habitação de interesse social não paga outorga onerosa, ou seja, não paga aquela contrapartida que os empreendimentos imobiliários precisam pagar.
ela tem uma série de privilégios do ponto de vista de uso do solo. Por exemplo, nos eixos de duração próximos ao transporte coletivo, é possível se produzir uma área computável muito maior se o empreendimento for de habitação de interesse social, 6 vezes a área do terreno. Se for um empreendimento de habitação no mercado popular, que é para uma faixa intermediária, de baixa classe média, também tem benefícios de até 5 vezes a área do terreno, em contrapartida a empreendimentos de luxo destinados a outras faixas de renda que têm um coeficiente de apenas 4. Portanto, nós temos aí uma série de benefícios que foram criados para que o setor privado e também o setor público possa produzir uma quantidade maior de habitação de interesse social, voltada, sobretudo, para a população de baixa renda, até 3 salários mínimos. Isso é totalmente justificável, uma vez que significa uma espécie de subsídio, uma espécie de apoio, de estímulo que o poder público está dando para que se produza habitação para aquelas faixas de renda onde se concentra o déficit habitacional. Do ponto de vista da legislação, esse assunto é bem desenvolvido, é muito justificado. Agora, é fundamental que aqueles moradores que forem habitar essas moradias efetivamente correspondam às faixas de renda que a lei estabeleceu. Se é habitação de interesse social 1 até 3 salários mínimos, se é habitação de interesse social 2 até 6 salários mínimos e se é habitação no mercado popular até 10 salários mínimos. Ou seja, é fundamental que a demanda, aqueles que são beneficiados, efetivamente pertençam a essas faixas de renda. E na sua opinião, como é que a Prefeitura tem lidado com essa demanda? O que ocorre, no entanto, é que a Prefeitura, ao invés de acompanhar a destinação desses imóveis, ou seja, estabelecer quem é a demanda prioritária para ocupar esses imóveis, simplesmente lava as mãos. Aprova os empreendimentos como se eles fossem empreendimentos de habitação de interesse social, portanto, concede os benefícios, sejam benefícios de uso e ocupação do solo, sejam benefícios de não pagar outorga onerosa, e depois simplesmente não fiscaliza, não acompanha quem vai morar lá. E o que nós temos notado, e isso já é muito claro na cidade de São Paulo, é que os empreendedores imobiliários dizem que estão fazendo habitação de interesse social, mas efetivamente vendem essas unidades habitacionais para qualquer pessoa. Ou seja, buscam ludibriar a lei, muitas vezes falsificando a renda, muitas vezes colocando laranjas para ocupar esse espaço, ou as próprias pessoas sonegando a sua renda, como se a sua renda fosse menor do que a que verdadeiramente é, e dessa maneira aquilo que deveria ser destinado para famílias de baixa renda acabam na mão de investidores ou de famílias que não estão exatamente nessa condição. Muitas vezes, por exemplo, jovens de classe média alta, que têm uma renda relativamente baixa, que comprovam uma renda baixa, mas que pertencem a famílias de alta renda, acabam comprando esses imóveis. Além disso, muitas vezes empreendedores, investidores compram imóveis e dizem que vão alugar para famílias de baixa renda. Isso ocorre porque a prefeitura é irresponsável e tem efetivamente não fiscalizado e não definido a demanda desses empreendimentos. Na verdade, quando ela aprova o empreendimento de habitação de interesse social, ela deveria, como estabelece a lei, definir a demanda que vai morar nesses empreendimentos, porque só isso justificaria os benefícios que são oferecidos. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque.